Crianças, como vão? Eu tô aqui mais uma vez para contar a história da carta missionária para vocês. Esse sábado a história tem como título Cegueira Momentânea. Nos dois últimos sábados eu contei a história da família Endom. Essa família era aquela família que gostava muito de orar e que tinha uma filha chamada Priela que durante a noite sentiu uma mão lhe enforcando. E ela se ajoelhou, orou e tudo acabou, né? No sábado passado foi a história do irmão de Priela, onde ele estava sentado numa cadeira ouvindo um barulho de garrafa no teto e ele ouviu uma voz dizendo para ele se levantar dali. Quando ele se levantou, a garrafa caiu bem ali naquele local onde ele estava sentado. Se ele não tivesse dado ouvidos à voz do Senhor, provavelmente ele teria se machucado bem feio. Hoje eu vou contar a história para vocês do pai de Priela e de seus irmãos dessa família, o pai da família. Ele se chama Brilan. Quando Brilan era criança, lá por volta dos seus 13 anos, sua mãe o levou para a igreja no dia de domingo. Chegando dentro da igreja, ele ficou cego, ele não enxergava nada e deu uma febre muito forte nele assim de repente. Então ele gritou: "Não consigo ver nada, eu tenho febre, me tira daqui." E sua mãe correu com ele para fora da igreja. E lá fora ele voltou a enxergar tudo normal, né? E a febre passou. Então eles foram embora para casa, tudo se passou e no domingo, né, no seu próximo domingo, eles foram à igreja novamente. Aconteceu a mesma coisa. Assim que eles entraram na igreja, ele ficou cego novamente e não conseguiu enxergar nada. E ele gritou novamente para sair de dentro da igreja e a mãe levou para fora. Então ele ficou sem entender como é que pode acontecer isso, né? Será que aqui nessa igreja Deus não habita? Eu acho que Deus não está aqui nessa igreja. E novamente no próximo domingo a mãe foi com Brilan e seus irmãos à igreja, né? E novamente ele ficou cego e com muita febre e gritou pedindo à mãe que o tirasse dali e a mãe levou para fora e não mais levou Brilan para a igreja. E o tempo foi se passando e a caminho da escola dele, ele começou a ver que tinha uma placa avisando que ali havia uma igreja adventista do sétimo dia. E ele sempre curioso com aquela placa, né, com aquela igreja, ele queria ver como era essa igreja. Se era também como a igreja da sua mãe, onde ele ficava cego e com febre. E num sábado de manhã ele terminou todos os seus afazeres em casa e ele sentiu o desejo de ir até essa igreja ver como era. Chegando lá na igreja, ele percebeu que dentro do templo havia vários grupos de pessoas, né, reunidos ali, e era a escola sabatina que estava acontecendo. Mas ele não teve coragem, ele ficou receoso por medo de acontecer como acontecia lá na igreja da sua mãe, né? Dele passar mal novamente, ficar cego, sentir febre. E ele voltou para casa. Mas no domingo seguinte, no sábado seguinte, ele sentiu o desejo de voltar lá nessa igreja e ele foi. Mas ainda temeroso de entrar, né, indeciso se entrava ou não, ele ouviu uma voz dizendo: "Entre, entre", e se aproximou um senhor muito simpático convidando para entrar. E ele acabou aceitando o convite, tomou coragem e entrou. E ele percebeu que lá dentro ele não sentiu nada, ele não ficou cego, ele não teve febre e ele foi muito bem recebido pelas pessoas e ele gostou muito de participar da escola sabatina, do culto, e ele passou a frequentar a igreja todos os sábados. E logo ele tomou os estudos bíblicos e se batizou. Mas com o batismo de Brilan, o seu pai, que não era cristão e tinha ficado muito feliz por
saber que os filhos não iriam mais à igreja, né, pelo acontecido com Brilland, agora estava muito chateado porque seu filho estava indo para a igreja e ele não gostava disso. Ele não via necessidade para isso. Então, a família que se dava muito bem, de repente começaram a ter algumas dificuldades, porque o pai de Brilland o atacava com palavras, com atitudes, e eles não aguentava mais tudo aquilo que estava acontecendo na casa dele, né? Aquela confusão toda, e ele foi embora de casa. E seu pai se arrependeu das palavras que tinha falado para Brilland e percebeu que não havia necessidade daquilo. E ele foi até a igreja e procurou o pastor de Brilland e pediu ao pastor que conversasse com Brilland, pedisse que Brilland voltasse para casa e que ele não faria mais isso. E um pouco curioso, o pai de Brilland decidiu tirar algumas dúvidas com o pastor e fez várias perguntas sobre a igreja. Então, no final de semana, o pai de Brilland convocou uma reunião com todos da família e convidou Brilland para essa reunião, né? E Brilland foi. Chegando lá na casa de seus pais, o pai dele disse, né, que a igreja que Brilland frequenta é a igreja do Senhor. Eles não permitem uso de bebidas e nem de cigarro. Eu quero que todos os meus filhos frequentem essa igreja e eu também irei frequentá-la. Brilland ficou muito surpreso e feliz. Deus havia respondido às suas orações. A paz voltou a reinar em sua família e Brilland voltou para casa. Eu quero aqui dizer para vocês que as ofertas especial desse 13º sábado vai ser destinada a ajudar a construir as escolas em Guiné e na Libéria, esse 13º sábado desse trimestre, né? No fim desse trimestre. Então, que a gente possa estar ajudando, né, a construir essa escola para ajudar a esses moradores dessa cidade, a essas crianças. Brilland, como eu disse lá na primeira história, no sábado retrasado, ele é professor de física e ele é coordenador de missões global na igreja no Gabão, a igreja adventista. Né, eu havia dito que os pais dessa família Ndong eram missionários ali. Então, que vocês possam ter um bom sábado, tá? Eu desejo para vocês um ótimo sábado, muita paz para vocês, saúde para vocês e sua família. E até o sábado que vem. Não deixem de estudar a lição, tá bom, crianças? E vem aí uma surpresinha para vocês começarem amanhã, no domingo, tá bom? Beijinho, amo vocês!